está aqui conosco na Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo, o pneumologista Carlos Carvalho, que trabalha no INCOR, está aí na linha de frente desses ambulatórios criados pelo INCOR para que essas pessoas que tiveram coronavírus sejam avaliadas e que essas sequelas sejam também computadas para que a gente consiga tratar tudo. Essa linha de cuidados para pacientes com coronavírus foi criada em março e desde então os pacientes vêm sendo acompanhados. Como é que funciona esse laboratório, Dr. Carlos? Muito boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Bruna. Obrigado pela oportunidade. Bom, essa linha de cuidados ela foi desenvolvida aqui pela equipe do Hospital das Clínicas no ano passado, quando o Covid começou a chegar entre nós, e ela, num primeiro momento, ela avaliava os pacientes em casa, depois orientava os pacientes para procurar uma assistência médica e dessa unidade de saúde, se fosse um caso mais grave, ele seria referenciado para uma internação isolada num leito de enfermaria ou num leito de terapia intensiva, se fosse mais grave. E os pacientes que saíssem desse quadro e recebessem alta, eles iriam para esse acompanhamento 6 e 12 meses após a alta hospitalar. E é nessa fase que estamos. Ainda estamos internando pacientes agudos com coronavírus, com a Covid-19, e já temos uma subpopulação de pacientes que tiveram alta do Hospital das Clínicas, fechando o seu acompanhamento 6 meses após a internação. Então, estamos seguindo esses pacientes, pois a Covid-19 é uma doença nova e a medicina não sabe todos os detalhes de como essa doença evolui. Então, estamos estudando ou descrevendo a história natural dessa doença. E o Hospital das Clínicas está tendo a oportunidade de contribuir com as suas pesquisas no entendimento dessa virose. Dr. Carlos, é claro que a gente ainda fala de uma pesquisa que está em curso, então ainda não há, os dados não foram computados, mas como a gente ouviu esse nosso ouvinte reclamando de dor de cabeça, ainda tem muita gente sentindo dor de cabeça, sentindo dificuldade para respirar. Essas são as sequelas que vocês têm mais visto, ao menos nesse período em que a pesquisa está em andamento? Nós fizemos avaliação aí com cerca de 300 e poucos pacientes até o momento, e a nossa intenção é chegar a um pouco mais de 1.000 pacientes, talvez 1.200 pacientes. Ou seja, nós estamos aí nem 30% da amostra foi adequadamente estudada. Mas está nos surpreendendo que 6 meses depois, aparentemente, as queixas são mais frequentes do que esperávamos. Então, e queixas desde coisas relativamente simples, como esse ouvinte comentou, uma certa dorzinha de cabeça que toma um analgésico e se resolve, até histórias de fraqueza, como você comentou também, que são bastante frequentes. Os pacientes têm relatado que mesmo meses após terem tido Covid, eles encontram ainda uma fraqueza muscular, uma dificuldade para realizar determinadas atividades. Por isso, muitos desses pacientes são encaminhados para fazer um programa de reabilitação, tanto da parte cardíaca, quanto da parte respiratória, quanto da parte muscular, que são as 3 áreas que estão envolvidas nas atividades físicas que realizamos no nosso dia a dia ou que são fundamentais para se poder realizar um esporte ou qualquer tipo de atividade como essa, caminhar, subir escada, mesmo para atividades nossas do dia a dia. Então, estamos procurando entender por que esses pacientes, por que esses indivíduos ainda queixam essa fraqueza. Se é o coração que está ficando com algum tipo de taquicardia, de arritmia, de batimento cardíaco mais elevado, e isso atrapalha a realização desses movimentos, ou se é pelo pulmão, que depois da inflamação da pneumonia viral, do coronavírus, ficou com alguma cicatriz, com alguma sequela, tipo uma fibrose pulmonar, ou se foi o músculo dos membros, das pernas, dos braços,
ou do restante do corpo, a musculatura nossa que foi inflamada por esse vírus e ainda não conseguiu se recuperar desse processo. Qualquer uma dessas áreas ou uma interação entre elas pode complicar e pode atrapalhar a realização dessas atividades usuais nossas. Doutor, e qual é a orientação para esses pacientes? Porque a gente bem ouviu desse ouvinte que disse, olha, eu sinto ainda bastante dor de cabeça, mas nada que um analgésico não faça essa dor passar. Mas também é perigoso ficar todo dia à base de analgésico, né? Com certeza. Se um determinado sintoma, fraqueza, dor, febre, qualquer sintoma, diarreia, que nós vimos que relativamente frequente nesses pacientes com a Covid-19, qualquer desses sintomas que permaneçam ou que estejam de alguma maneira interferindo na qualidade de vida da pessoa, a melhor coisa é procurar uma assistência médica para saber se esse sintoma é uma sequela que esteja se instalando e eventualmente essa sequela pode ser prevenível. Podemos fazer alguma atuação para tentar reduzir a possibilidade de que essa sequela fique dessa maneira para o futuro. Então, é importante ter um diagnóstico adequado. Então, um ou outro probleminha ocasional não tem problema nenhum, não é para a pessoa ficar sofrendo. Se sabe que tomando um analgésico ela melhora, vamos tomar um analgésico. Mas se isso fica se repetindo dias e dias a fio, é melhor procurar uma assistência médica, um clínico ou um neurologista para saber se essa é dor de cabeça, se ela tem uma causa orgânica, uma causa que merece alguma outra forma de tratamento que não seja só o tratamento sintomático. Doutor, tem uma pergunta de um ouvinte que chegou no nosso WhatsApp, 999048756. Vou colocar, peço para que o senhor responda, por gentileza. Eu gostaria que perguntassem para ele aí se essa sequela ela é permanente, porque já faz um bom tempo que eu tô desse jeito aí. Gostaria que vocês fizessem essa pergunta para ele aí, que eu tô de ouvido aberto aqui no rádio aqui. Valeu pela mensagem. É permanente, doutor? Depende de caso a caso? Olha, nós definimos uma sequela como um processo permanente. O que nós estamos observando é que alguns meses após ter tido Covid, alguns sintomas ainda permanecem. Se ele vai virar uma sequela ou não, é o tempo que vai dizer. Agora, normalmente, a maior parte dos sintomas que são desconfortáveis, a perda de olfato, perda de paladar, a dor de cabeça, a fraqueza, a falta de ar, elas costumam ir desaparecendo à medida que o tempo passa. Por isso que estamos nessa nossa avaliação de 6 meses, depois do período que ele precisou ficar internado no hospital, para saber se algum dessas alterações que ocorreram por causa do vírus vão persistir, vão se tornar uma sequela. Respondendo especificamente à pergunta, sintomas relativamente leves, como esses que vocês estão comentando, eles costumam ser autolimitados e desaparecer nas primeiras semanas ou eventualmente nos primeiros meses. Como ainda está dentro do prazo, se o sintoma não estiver piorando ao longo do tempo, se é uma dorzinha de cabeça que vem diminuindo devagarzinho e ela responde fácil ao medicamento, podemos esperar um pouquinho a mais. Mas se não, se for uma dor de cabeça que era mínima, que está aumentando, está incomodando mais, está atrapalhando o seu dia a dia, é melhor procurar para saber se pode ter ficado alguma lesão que eventualmente pode se cronificar e gerar uma sequela. Doutor, vocês percebem uma diferença entre os relatos dos pacientes que tiveram casos leves, ficaram em enfermarias, do que os pacientes que foram para a UTI, usando aí a dor de cabeça, que é o que mais tem aparecido aqui, o que a gente tem conversado aqui bastante nessa entrevista? A dor de cabeça ela é comum tanto para quem ficou na UTI, tanto para quem teve coronavírus de forma leve?
Bom, na nossa avaliação inicial, como eu disse, aí estamos com 25%, mais ou menos, 30% no máximo da nossa amostra, que vamos estudar, e são pacientes que não tiveram Covid leve, uma doença leve, tiveram uma doença moderada, que precisaram ficar internados, receber oxigênio através de cateteres nasais. Como os pacientes mais graves, que precisaram ser internados, precisaram ser entubados e ficar sob ventilação mecânica, a queixa mais comum que temos visto são queixas de fraqueza, principalmente o paciente não se sente em condições de realizar com a mesma intensidade as atividades que realizava antes do Covid. Essas são as queixas que temos observado mais. A queixa de dores pelo corpo, ela também acontece, assim como a queixa num segmento do corpo que é a cabeça, ela também acontece, mas são queixas mais autolimitadas que se resolvem ao longo das semanas. Essas queixas de uma fraqueza maior, ou as queixas de alterações cardíacas, principalmente batimentos cardíacos acelerados, e as queixas de falta de ar, de dificuldade respiratória, são as queixas que nós temos observado numa frequência um pouco maior e que estão merecendo um cuidado extra. Estamos fazendo exames adicionais para tentar entender o que está ocorrendo com esse indivíduo e tentar prevenir que isso venha a se manifestar de maneira mais intensa com o passar do tempo, né? Então, esses são os quadros que temos visto com frequência maior. No dia 11 de março de 2020, doutor, a OMS decretou pandemia de coronavírus. Quase um ano já. Mês que vem faremos um ano de pandemia. E acho que desde que essa decretação foi feita em todo o mundo, a gente torce por uma vacina. A gente torcia por uma vacina, era a nossa esperança de sair dessa. Conseguimos várias vacinas em todo o mundo. Aqui no Brasil estamos usando 2 para imunização. Mas hoje a gente acorda com um prefeito de uma das maiores capitais do país, prefeito do Rio de Janeiro, falando que vai precisar paralisar a campanha de imunização por falta de doses. E, infelizmente, isso deve acontecer também em outros estados, porque a matemática está aí, é clara, não tem vacina para todo mundo, especialmente neste momento em que a gente vive. Precisar parar uma campanha por falta de doses, sabendo que a gente tem já essa cura, o que pode nos salvar do vírus, mas por uma falta de logística não temos a vacina. Isso decepciona vocês, médicos? Olha, com certeza. Essa doença, essa virose, a Covid-19, tem sido um grande desafio para a medicina e ela tem causado inúmeras surpresas. Uma das surpresas é conseguir, em tão pouco tempo, produzir uma vacina que se mostrou eficaz. E por múltiplas técnicas, por técnicas diferentes. Temos 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vacina que usam tecnologias diferentes, visando ao mesmo efeito que a produção de anticorpos pelo nosso organismo. Então, a medicina, em pouco tempo, conseguiu esse desenvolvimento. Por outro lado, nós precisamos ter um sistema que obtenha essas vacinas e faça a sua distribuição. Então, nós temos pecado por outros lados nesse sentido, e isso realmente decepciona. Nós precisamos ter uma produção adequada, suficiente para vacinar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm um risco maior, e os estudos que já estão saindo resultados, principalmente de países do hemisfério norte e de outros locais que já conseguiram vacinar mais do que 20% da sua população, e principalmente a população de indivíduos mais idosos, o número de casos nessa população já caiu para um nível semelhante ao número de casos da população jovem, ou seja, essa virose, esse coronavírus, ele é controlado com a indução de anticorpos obtida com a vacina. Então, basta nós termos
uma condição de produção dessa vacina e de uma distribuição adequada, que o controle dessa doença ele está cada vez mais próximo. Infelizmente, temos percalços, nós temos, veja, o que está ocorrendo no Amazonas e na região norte do nosso país, é uma coisa inaceitável. Você disse que tem quase 11 meses aí que a pandemia foi decretada pela OMS. Se nós lembrarmos, o primeiro caso de coronavírus diagnosticado aqui no Brasil foi aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na quinta-feira, logo depois do Carnaval. Estamos no meio do Carnaval, estamos chegando em um ano, a semana que vem vai completar um ano de que tivemos o primeiro caso. Se há um ano atrás tivessem me dito que um ano depois ainda estaríamos convivendo com o coronavírus, que teríamos esse número absurdo de óbitos que nós... É tão absurdo que hoje falar, olha, morre mais de 1.000 pessoas por dia, em média, há 3, 4, 5 semanas no país, ninguém fica mais chocado, porque isso ficou banal. Isso é uma coisa inadmissível, tudo isso, essas mortes ocorrendo por culpa de uma doença só causada por um único tipo de vírus. Ou seja, aprendemos muita coisa, desenvolvemos muita coisa, mas temos muito a lamentar pela nossa falha como serviço de saúde para proteger a população. 26 de fevereiro, doutor Carlos, foi no dia 26 de fevereiro que tivemos a confirmação. Então aí, antes mesmo, bem lembrado pelo senhor, da OMS decretar a pandemia, né, que a gente vai ter essa data simbólica em 11 de março, tem aí o 26 de fevereiro, já na semana que vem, um ano do primeiro caso confirmado. Ainda tem muito ouvinte no WhatsApp da Rádio Bandeirantes falando de sequelas. Teve um que diz que tem uma queda de cabelo imensa, teve coronavírus de forma leve. O Teco, que nos ouve na Moca, aqui em São Paulo, fala que a tia dele está na UTI, desenvolveu encefalite por causa do coronavírus, não acorda de jeito nenhum há 3 meses. Pegou uma região importante do cérebro, infelizmente está em estado vegetativo. Poxa, Teco, muito triste essa situação para você, para toda a sua família. Tem outros ouvintes falando de dores musculares, doutor, dor na perna. Enfim, são dessas sequelas mesmo que esses ouvintes têm reclamado por aqui. E essa pesquisa, esse estudo do INCOR vem justamente para ajudar os médicos para que a gente consiga lidar com o coronavírus de uma melhor forma e que esses pacientes recebam já orientação, porque é uma doença nova, inclusive para a medicina. O Dr. Carlos Carvalho, é pneumologista do INCOR, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho e nos falamos assim que tiver o resultado final dessa pesquisa. Obrigado, Bruna, pela oportunidade e por poder interagir com a população de São Paulo e com a população do Brasil, porque a informação, de uma maneira clara, como vocês produzem de uma forma geral, esse é o mais importante. A desinformação tem causado mais malefício do que muito vírus por aí. Obrigada, doutor.